Então, assim, eu tô pintando no algodão cru. Todas as amostras que eu tô fazendo, elas são no algodão cru. A gente começa com amarelo limão. Ó, tô colocando tinta pura. A base da pera todinha no amarelo limão. Da maçã também, né? Teve amarelo limão. Ah, gente, não acredito que tá esfriando, viu? Não gosto de frio, não. Ai, peraí. Vou pegar um outro pincel que esse aqui tá ruimzinho. Ah, me falaram do curso de bonequinhas também. Então, vamos preencher ela todinha com amarelo limão. Ó, tá vendo, ó? Vai fazendo o contorninho da pera. Esse tecido, algodão cru, é um tecido que absorve bastante a tinta. Então, se vocês quiserem diluir um pouquinho a base, pode também, tá? Deixa essa tinta aqui de base mais ralinha, porque ela vai demorar mais pra secar e fica mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entrar com o verde folha. Ó, essa pera é facinho, ó. A gente entra com verde folha desse lado aqui. Essa parte aqui da pera, ela vai ficar por baixo, ela vai ser um pouquinho mais escura. Gente, não tem necessidade de ser exatamente igual, tá? Vocês pegam aí o risco, vou deixar o risco depois, assim que eu terminar. E aí, vai pegar o risco e vai fazer. Se não tiver determinada cor, você pode trocar. Não tem necessidade de ser igualzinha a mesma cor. Deixa eu pegar um outro pincelzinho aqui. Eu gosto bastante desse pincel virtual, que ele mescla, ele espalha bem certinho. O que esse daqui não consegue fazer, o outro faz tranquilo. Que é grande, ele vai rápido. Ó, então tá, usei o verde folha. Eu vou colocar um pouquinho de laranja aqui na base dela, ó. Se você não tiver o laranja, você pode usar o cenoura. Ou então você mistura um pouquinho de vermelho com amarelo, que você consegue chegar nesse tom também. Tá? Vamos pegar aqui um pouquinho de verde oliva e esse siena natural, tá? Tirar daqui. Ó, o meu não é nem laranja, o meu é vermelho. Vermelho caqui, deve ser. É da True Colors, tinha um aqui, mas o laranja é bem parecido. Eu usei essa sombra aqui de siena natural. Agora eu vou usar um pouquinho de verde oliva aqui, ó. Porque essa parte é a parte onde vai ficar mais escurinho, lembra? Lembra que a gente falou na outra aula? Gente, tudo que tá por baixo tem uma sombra. A parte de cima aqui da pera vai refletir uma sombra nela. Vai fazer uma sombra. Então, geralmente eu ponho um pouquinho de uma cor mais escura. Pode ser outra, se você não tiver verde oliva. Pode ser sépia. Pode ser cinza. Também na pera eu gosto de fazer algumas manchas, pessoal.
Ó, vou pegar aqui o verde oliva. Fazer um pouquinho aqui também. Bem pouquinho. Toda fruta tem, né? Umas manchinhas assim, ó. E eu acho que fica bem bonitinho fazer. Eu não vi ninguém me mandar das maçãs, gente. A hora que terminar aqui nosso curso de fruta, eu vou fazer uma cesta com todas que a gente pintou. Quem me mostrar as pinturas vai ganhar o risco. E é um risco lindo. E aí você vai conseguir pintar o risco sozinha, porque você já pintou essas que estão aqui. Vai, gente, quero que vocês aprendam, que vocês façam. É bem fácil, ó, não é difícil. Ó, vou pegar um pouquinho de sépia. Tá vendo esse pedacinho aqui, gente, ó? Essa viradinha dela aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho só de sépia. Pra fazer uma sombra, mas uma coisa bem mínima mesmo, tá? Só pra fazer essa viradinha aqui. E agora, o branco. Vamos pôr um pouquinho de branco aqui também. Quando você coloca o branco e mistura ele assim, geralmente ele pega a cor de fundo. Então, ele não fica muito branco. Mas ele fica legal pra fazer a luz. Ó, coloca o branco, vai dando umas batidinhas assim, ó. Tá vendo? Porque ele vai mesclando em volta, pegando a cor do fundo. Tá vendo que aqui ele não é branco, branco. E eu vou deixar o branco aqui só bem aqui no meio, ó. Mas eu consigo clarear fazendo essa batidinha, né? E vai ficar o branquinho ali. Pronto. Aqui em volta eu vou fazer um pouquinho de... Não, vou fazer sépia aqui, ó. Ó, aqui nessa parte mais escurinha dela, vou colocar um pouquinho de sépia. Não precisa ser muita coisa. Aí. Praticamente tá pronta, gente. Não é fácil, não? Vamos falar sério, é fácil. Agora eu vou pegar um pouco do sépia, só que eu vou tirar bem o excesso dele, gente. Não pode deixar muito no pincel, não, tá? E aí, ó, dá uma batidinha com o pincel bem abertinho, assim. Sabe aquele pincel, o piorzinho que a gente tem, ó? Dá uma batidinha só pra fazer aquelas pintinhas dela. Dá uma manchadinha. Ó, com cena natural. Pode vir fazendo, ó, com pincel fino. Mais umas manchinhas, tá vendo? Isso aqui, ó, é só com a pontinha do pincel, ó. Você vai batendo aqui, ó. Se tiver o 2, pode ser o 0, o 1. Lembrando que número 1 desse aqui só é da Tigre. Na Condor vocês não vão achar. Mas vale a pena. Muito bom. Pincel excelente, gente. Vamos lá pro cabinho. Ó, o cabinho, a gente vai puxar um pouquinho de sépia, ó. Bom,
Gente, isso aqui dá pra fazer até toalhinha americana, né? Pinta num cantinho e vai ficar bem bonitinha. Faz um joguinho aí, 2, 3 toalhinhas. Se quiser colocar o plástico cristal por cima, pode pôr também, pra proteger. Um pouquinho de branco. Dá uma manchadinha assim, ó, nesse cabinho. E um pouquinho de preto. Olha lá, viram? Eu venho descendo com preto assim, ó, fazendo tipo um pontilhado aqui assim, ó. Só pra dar uma textura no cabinho da pera. Tá bom? Vamos pra metade? Bom, a pera, essa daqui, vocês já viram no passado, porque eu já tinha pintado. A maioria que tá no grupo aí já conhecia. Algumas estão começando agora, então é bem facinho, gente, não tem segredo não, né? E agora vamos pra metade. A metade da pera, ela é muito parecida com aquela da maçã que nós pintamos semana passada. Então vamos lá, a gente vai encher aqui, ó, essa parte da casca dela com amarelo limão. Preenche. Primeira parte da casca, tá? E aí a gente entra, verde folha. Se não tiver o verde folha, quiser usar o verde maçã, ele também é legal, ele é bem bonito. O verde maçã, ele tem até um fundinho assim de amarelo limão já, sabe? Um pouquinho de verde, não precisa ser muita coisa não. E aí, vamos dar uma coloridinha também com siena aqui embaixo, ó. Ó, na verdade ele não é um contorno, tá vendo? Mas ele vai ficar um filetinho aqui de siena, tá vendo? Como se fosse um contorno. Não é, o pincel ele já dá esse efeito aqui, tá vendo? Ó? Contorno com pincel fino. Então, você pega seu pincelzinho, o de cerda grossa, esses já estão bem gastos, assim, que nem o meu, ó, já tá no toquinho, né? Esse pincel, ele é bem gostoso pra fazer isso. Gente, não joga fora os pincéis velhos não, porque são os melhores. E aí, você vem direto, ó, tá vendo? Com ele mesmo, você já espalha. Ó. Porque como esse tecido já não é tão delicadinho, é melhor usar esse pincel aqui. Vamos pegar um pouquinho de branco. Vamos dar uma iluminadinha aqui. Olha lá. E agora a gente vai pro miolo dela. Miolinho da pera. Vamos pegar o marfim. Deixa eu achar meu marfim aqui que eu não separei. Aqui. Mesma coisa, gente, da maçã. Lembra que nós entramos com marfim também? Olha aí, ficaram duas frutas bem parecidas, né? Uma aula da outra. Então, quem fez a outra aula já vai fazer essa e vai tirar de letra. Tô pondo um pouquinho de verde oliva aqui, fazendo umas manchinhas na casca dela. Dá uma batidinha. E vamos pro marfim agora.
Vou preencher aqui dentro com marfim, ó. Eu nem lavei o pincel. Ó, semana que vem nós vamos pintar um cacho de uva que tá muito lindo. Então, vocês não percam a aula, porque eu não ensinei essa uva o ano passado, ensinei um outro tipo, mas essa tá muito bonita. Então, pessoal, quarta-feira que vem aqui, 8 horas da noite, pra gente fazer nossas uvas. Tá vendo que tem esse contorno aqui, na pera e na maçã? Esse desenho aqui no meio, onde vai a sementinha? Pronto, tá preenchidinho com o marfim, né? Agora, vamos pegar o siena natural. E, ó, onde tinha aquela marquinha, aquele desenho, ó, eu vou fazer uma sombra bem delicada, tá? Eu vou marcar com essa sombra, mas não precisa ser muita coisa não, gente. É só um esfumadinho mesmo aqui. Um pouquinho de verde, pouquinho, encontrando aqui, ó, com siena, tá? Vou pegar mais um pouquinho. Vou colocar aqui, ó, fazer uma sombra verdinha aqui, assim. É tudo bem suave quando a gente tá fazendo essa parte de dentro, tá? Não tem nada muito marcante, assim, não, ó, tá vendo? E aí, aqui embaixo... Vou fazer um pouquinho também, ó. Vamos esfumar um pouquinho assim. E do outro lado. Pronto. Bom, agora... Deixa eu pegar outro pincel. Agora vamos fazer aqui o contorninho. Tá vendo aqui embaixo, ó? Aqui embaixo sempre tem... tipo um cabinho, um galinho, sei lá, uma coisinha da pera. Então, você pega bem na pontinha do pincel, ó. Eu tô fazendo com o CEP, ó. E vem puxando isso aqui, ó. Encosta lá e traz. Mas, gente, a tinta tem que ser bem na pontinha do pincel, ó. Tá vendo? Fica que nem uma agulhinha, ó. Se eu não fizer assim, não vai sair. Vai ficar grossão. Então, tem que prestar bastante atenção nisso aqui. Outra coisa, ó, o pincel é sempre em pé, tá? Não deita o pincel na hora de fazer isso, não. Porque senão não sai um borrãozão. Vou entrar aqui com o siena, ó. Só nesse pedacinho aqui a gente já faz com o pincel. Depois a gente vai mudar.
Tem uma outra cor, gente, que é o verde musgo claro. Ele vai ajudar aqui agora, ó. Lá de cima, tá vendo, ó? Onde a gente fez a sombra. Eu vou trazer, mas assim, muito bem delicadinho mesmo, ó. Não é muito marcante não, tá? Um risquinho aqui no meio. É a divisão dela. O ideal é fazer esses risquinhos aqui com o pincel fino e a tinta bem fluida. Não é sempre que a tinta tá tão fluida pra gente fazer. Fluida que eu digo é assim, igual a tinta nova quando chega. De repente a tinta começa a engrossar, porque o vidro fica muito tempo aberto, né? A gente tá pintando, tá lá com o vidrinho aberto, então ela vai ficando grossa. Eu coloco água, eu dou uma borrifadinha de água pura nos meus vidrinhos de tinta. Tem gente que gosta de colocar outras coisas, gente. Eu não aconselho, eu coloco água mesmo, tá? Eu não sei, tem gente que põe soro também, porque diz que não estraga. Como eu sempre usei água, daí eu continuo fazendo assim. Ó, tô misturando um pouquinho de sépia com o verde musgo e agora eu vou fazer aqui, ó. Esse pincel, quando você vai usar ele, mesmo que seja qualquer outro pincel, gente, aqui, ó, a cerda, ela tem que ficar bem juntinha, tá? Então, o ideal é você lavar o pincel, você molha ele lá, vai secar no paninho, seca puxando ele assim, ó. Porque, na verdade, aqui o pincel, não sei se dá pra ver, tá vendo, ó? Ele fica tão fininho quanto o número 0, só que ele é um pincel largo. Nessas curvinhas aqui, ó, já é mais difícil, é mais fácil fazer com os números 0. Mas o restante dá pra fazer de boa, ó. E aí vai dar uma esfumadinha pra não ser só um contorno, tá bom? Do lado de lá, a gente já vai fazer com um pouquinho de verde. Ó. Aqui também eu vou colocar um pouquinho de verde, ó. Só pra misturar, tá vendo? E agora a gente vem aqui. Aqui já vou fazer um pouquinho mais grosso, pra dar a impressão que é a casca mesmo dela, tá vendo? Ó, aqui que eu falo, ó, que dá pra fazer com um pincel mais fino, ó. Tá vendo? Porque você tem que ir erguendo a cerda dele, porque senão ele vai sair fora desse contorno redondo. Ele fica reto, angulado. Então, se quiser fazer com o pincel fino aqui, ó. Tá? Pode fazer. Aí depois é só você vir. Você vem com esse aqui, dá uma ajeitadinha nele. Eu até acho que eu vou pôr um pouquinho de verde oliva, porque ficou muito clarinho, ó, tá vendo? Então, quando acontece isso, eu ponho mesmo verde oliva. Eu gosto bastante de verde oliva nas frutas. Eu acho que é o verde certinho delas. Pronto. O cabinho aqui de cima, ó, também no sépia.
Só que esse cabinho, eu fiz ele aqui, ó, sem definição, tá vendo? Como se tivesse quebrado mesmo. Vai ter que descer ele aqui, desce com sépia. Ele vai encontrar com essa linha verde e com essa outra linha sépia que a gente fez aqui. Sépia com verde musgo claro, tá vendo? Levando aqui pra baixo. Deixa eu lavar no pincel. Vou pegar outro pincel. Número 2 da ordem 421. Vou entrar com um pouquinho, mais pouquinho mesmo, gente, de branco, ó. Aqui em cima, assim. E o preto... O preto pra demarcar isso aqui, ó. Pronto, vai ficar bem marcado. Pegar um pouquinho aqui de sépia pra fazer aqui atrás, ó. Agora a sementinha, ó. Sementinha a gente vai pegar verde musgo claro. Primeiro vai fazer o espaço onde ela fica aqui dentro, ó. De novo, verde musgo claro. Também pode fazer com o fininho. E aí, vamos colocar um sépia, um preto aqui, ó. Sépia. Quem quiser colocar um pouquinho, uma gotinha de branco, pode. Agora vamos fazer a folha, né, gente? Então, a folha da pera, na verdade, eu não gosto muito de usar o verde oliva na folha. Eu vou pegar um outro verde. Vamos pegar esse aqui, verde pinheiro. Ó. Vou usar de base o marfim, que já tá aqui na mão. Pega um pouquinho de verde musgo claro. Branco. Vou lavar o pincel.
agora eu vou entrar com um pouquinho de verde pinheiro, tá? Que se usar o verde oliva aqui, vai ficar meio parecido com a pera. Então, eu gosto de mudar a cor da folha. Um pouquinho de verde aqui também. Vou pôr um pouquinho de verde folha também aqui em cima, ó. Mistura aí, gente, a cor que vocês acharem que vai ficar bonita. É uma folha simples, ó, não tem segredo. Vou pegar um pouquinho de sépia só pra fazer a nervurinha aqui. Pronto. E agora vamos fazer uma sombra aqui, né, pra não ficar voando. O algodão cru é gostoso de fazer a sombra porque você coloca o marfim, ele mescla muito bem no algodão cru. Então não corre o risco de borrar, de ficar manchado, de fazer aquela linha na hora do fundo, sabe? Você tenta fazer e não fica de jeito nenhum mesclado. Então, o algodão cru dá pra fazer primeiro com marfim, ó. Espalha bem. Viram? Não dá nem pra ver quase. E aí, eu vou pegar um pouquinho de sépia ou marrom e vou puxar a sombra dela aqui. Por cima do marfim, tá? Pouquinha sombra. Só pra não ficar voando. Vou pôr um pouco de marrom aqui. Como a gente tá pintando as frutas assim unitárias, então eu não faço muita coisa, muita sombra, muito acabamento não, tá? Só pra gente aprender mesmo. Agora na sexta, lá no final, a gente vai fazer sim, bastante acabamento, florzinha, outros tipos de folha. Vou só dar uma arrumada aqui, ó. Aí, pronto. Aí, pessoal, tá aí a nossa pera de hoje. Daqui a pouquinho o vídeo tá lá no YouTube pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai fazer um cacho de uva pra aprender como é que é a uva. E toda quarta-feira vai ser assim até a gente terminar nosso curso de frutas, tá bom? Quem não é inscrito no meu canal no YouTube, pode se inscrever, curte lá, compartilha com os amigos, assiste os vídeos, ali tem algumas frutas, tem aquela fruta do Conde já, é muito linda. Não sei se tem goiaba lá nos vídeos, mas tem mais alguma coisa lá sim, tá? E aí, quarta-feira que vem nós estamos de volta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.